Na Amazônia, onde as estradas são rios e a cidade mais próxima pode estar a dias de viagem, a saúde chega de barco. Esta é a Unidade Básica de Saúde Fluvial Abaré, Amigo Cuidador, na língua tupi. Um navio que oferece cuidado, produz saber e percorre os rios, levando saúde, dignidade e esperança a comunidades ribeirinhas, onde o acesso aos serviços essenciais ainda é limitado. Sou José Disseu Costa, sou gestor do navio Hospital Escola Abaré. Falando um pouco da história dessa Unidade Básica de Saúde Fluvial, ela foi construída, idealizada e financiada pela ONG holandesa TDH, isso lá em 2006, e veio fazendo esse serviço de saúde primária aqui na região do Tapajós, já nos 3 municípios, Santarém, Belterra e Aveiro. E quando foi 2015, essa ONG voltou as atividades dela para fora do Brasil e, por um acordo com o Ministério Público Federal, ela passou para o governo brasileiro. É aí que começa a história dela com a universidade. E aí, então, a história da UBSF, que foi uma das primeiras unidades básicas de saúde fluvial, foi quem criou essa política pública de atenção primária na região de rios, tanto aqui como no centro-oeste. E aí ela entra já para a universidade já com essa política pública criada, foi criada em 2010. Quando veio para a gente todo esse tratado de documentação, veio em 2017. Em 2017 ela entrou na universidade e a gente começou a fazer parceria com a Prefeitura de Santarém inicialmente, e que algumas viagens a gente ia para Belterra e Aveiro. Quando passa para 2019, aí cria-se a Rede Integrada de Desenvolvimento Humano, RIDH, e a gente passa a fazer uma gestão compartilhada. Aí sim, com os 3 municípios, Santarém, Belterra e Aveiro, esse navio fazendo 20 dias de expedição. E dentro disso a gente diz que a gente inovou um pouco quando a gente coloca aí que é uma UBSF ampliada. A gente não leva só mais a atenção primária, um médico generalista. A gente conseguiu, através de acordos com a iniciativa privada, escolas de medicina, com profissionais médicos especializados, levar outras especialidades também, tanto para Santarém como para Belterra e Aveiro. E aí esse modelo, em 2019, foi criado e vem perpetuando. A gente consegue hoje ser resolutivo em 90% a 96% do que a gente se propôs a fazer, junto com as secretarias dos municípios. A gente tem uma estratégia da família montada em Santarém, a gente tem profissionais de Belterra que entram nas expedições, profissionais de Aveiros que acompanham, os ACS fazem toda uma busca ativa, toda uma comunicação com essa população, e a gente consegue ser resolutivo nessa UBSF. Hoje a gente serve como exemplo para todo o Brasil. Quando falamos em Abaré, muitas pessoas se reconhecem nessa história. E isso é importante porque o Abaré, ele é feito por muitas mãos. Se todos não abraçassem o Abaré, nós não teríamos a política que hoje nós temos atendendo aqui na nossa região. Mas é importante também reconhecer que momentos históricos foram fundamentais
para que essa história possa ter chegado até onde estamos hoje. O primeiro momento decisivo foi quando a universidade optou pela aquisição, por receber a embarcação. E um outro momento importante foi quando a universidade, apesar de todas as dificuldades em manter, optou por manter a estrutura do Abaré e fazer um investimento necessário para que ele pudesse se tornar essa política pública que hoje transforma a vida e salva muitas pessoas. Naquele momento nós fizemos uma escolha, ou nós deixávamos a embarcação parada, ou nós retomávamos essa embarcação como uma política pública. E a universidade, mais uma vez, optou por retomar os investimentos no Abaré e transformá-lo nessa política pública. Eu arriscaria em dizer que a incorporação do Abaré na UFOPA foi um dos maiores acontecimentos que houve na universidade. Quando você considera o impacto que essa incorporação trouxe para a vida das pessoas que vivem nessas comunidades. Não só para essas pessoas, mas também para os alunos, os nossos discentes que tiveram a oportunidade de ter essa experiência, essa vivência, e que vão certamente levar isso para a sua vida toda. Fico muito feliz de ter feito parte dessa história, não só eu, mas a gente teve uma equipe dentro do ISCO, a nossa administradora Leida, que desde 2014 foram 3 anos de processo administrativo e articulação com vários entes, Ministério Público Estadual, Federal, Ministério da Saúde, os municípios envolvidos, para que a gente pudesse então, depois de 3 anos, a gente incorporar esse importante equipamento de saúde, não só um equipamento de saúde, mas um equipamento de projeto de vida, projeto de transformação social e de saúde aqui para a nossa população. Então, foi uma alegria muito grande, até fico emocionado e me considero um privilegiado por ter participado, dessa história que eu considero um dos maiores marcos que aconteceu aqui na UFOPA. Essa parceria entre a Secretaria de Saúde e a UFOPA eu vejo que é muito harmoniosa, porque a gente consegue, antes mesmo da expedição sair, o cronograma sair, é reunido a equipe, a coordenação da UFOPA com a coordenação da Secretaria de Saúde, no caso a Assessoria de Rios, no nome da Tangra. Então ela reúne com o Odisseu, reúne com a gente, para a gente montar toda a estratégia durante o ano para seguir o cronograma conforme é lançado. É uma parceria de instituições muito satisfatória, porque a gente traz durante as expedições todos os atendimentos e entrega também insumos para os ribeirinhos não ficarem desassistidos. Expedição, que é a minha primeira expedição, a nossa primeira expedição do curso de medicina, ela já vem com essa proposta. A gente passou a manhã em atendimentos, eu vi médicos maravilhosos, bem humanizados, explicando para o paciente cada passo a passo, o que deveria fazer, o que não deveria fazer e como assim reeducar, e tudo de uma forma bem simples, bem didática. E assim, a gente foi super bem recebidos pela comunidade ribeirinha. Os pacientes foram muito educados, muito simpáticos, muito atenciosos, até comigo, uma estudante. Eles viam o médico me ensinando e super pacientes, deixavam eu olhar, eu participar do exame. Então a minha expectativa é a melhor de todas para a nossa formação ser tanto humanizada quanto uma formação completa, uma formação holística, uma formação que vê tudo. Como a gente vê aqui, sem muitos recursos, e a gente ainda assim conseguir atender, conseguir ver atendimentos bons.
E aqui nossa viagem aqui é levando saúde a Ribeirinho, né? Essa viagem no inverno aqui sabe, existe dificuldade muito grande sobre as pedras que ficam no fundo, sobre os baixos. Assim, época de verão, né? Uns dizem que inverno é melhor, mas não é. Sabe? Tanto faz inverno como essa época agora do verão, é muito perigoso. A hora da manobra de um navio desse aqui também é dificultoso, com o vento, né? Com as pedras aqui na beira. A gente tem que olhar, saber a posição das pedras do baixo. Me sinto gratificado aqui dentro, sabe, levando saúde a Ribeirinho, sabe, transportando médicos, vocês, pesquisadores, fotógrafos, enfermeiros, remédios. É uma viagem muito, sabe, assim, né, como se diz, gratificante, né, para todo mundo. Tanto faz eu como aqui, sabe, a tripulação, para vocês. Sabe, gratificante essa viagem. Durante as expedições, o Abaré se torna um espaço de trabalho, aprendizado e convivência diária. São dias fora de casa, com a rotina do navio presente a cada instante. Entre a jornada intensa e os pequenos momentos de convivência, surgem também celebrações inesperadas. É nesse cotidiano compartilhado que se constrói cuidado, saber e vínculo entre todos a bordo. O Abaré é muito importante para a gente, porque ele traz as medicações para a gente, eles atendem bem e outras coisas que eles dão orientação, né? Principalmente nos remédios que tem de todo mês está vindo, né? Quem precisa do remédio, principalmente eu, né? Porque eu, às vezes sinto uma dor, tenho de vir até a gente ir lá na outra comunidade. É longe daqui, né? Que é lá em Vila de Boim, a gente atende de lá. E enquanto isso, ele vem nos nossos portos, atendendo a gente, em porto, né? Em comunidade em comunidade. Isso é muito bom. Antes, quando ele não vinha, era difícil, né? Porque cadê, diz minha mãe, cadê o dinheiro para ir daqui lá na cidade, nos hospitais? Chega lá, não é atendido, né? Então, nesses casos, fortaleceu bem, né? Para ele vir na nossa comunidade, em mês. Tivemos dificuldade ano passado, né? Muita seca. Nosso rio ficou seco. E ele não veio, né? 2 anos pra cá. Mas hoje eles estão aqui, ó, em Porto. A importância do Abaré na saúde, na região de Rios, é muito importante, devido aos atendimentos que vêm com consultas médicas, consultas odontológicas, e quando se tem ação juntamente com a UFOPA, vem especialidades, né, como ginecologia, vem ultrassom, pediatra, dermatologista. Então são procedimentos que são muito, digamos assim, a agenda na Secretaria de Saúde é lotada. Então é o período que a gente enxuga, né, na agenda da Secretaria de Saúde. A parte do Abaré, nós temos sim algumas dificuldades. Então, por exemplo, a gente pede tantos remédios, né, então não vem menos. Então, como é que a gente vai atender toda essa população? Que quando se chega, sempre a viagem começa de Vila Franca a Samaúma. Quando vai chegando aqui para a minha área, que já é para o final da viagem, sempre não tem medicação, nem tem material. Mas às vezes já acaba mais lá na frente, porque são áreas que o Abaré faz cobertura diretamente. É para o Abaré fazer a cobertura.
Entre os impactos que o serviço de saúde pode oferecer para a população ribeirinha, está entre a questão de ele ser uma população invisibilizada. As pessoas não conhecem ela e elas têm difícil acesso a um local remoto de acesso à saúde, então eles têm dificuldade de chegar à cidade. Então a gente trazendo a assistência em saúde para eles como um todo, facilita muito na questão da identificação de doenças, diagnóstico, e o Abaré funciona como uma unidade básica de saúde comum se fosse terrestre. A diferença é que ela passa alguns períodos na comunidade. Então, numa manhã ou numa tarde, a gente consegue oferecer alguns atendimentos médicos, alguns atendimentos de odontologia, de enfermagem, vacinação, que é muito importante para essa população, porque muitos deles, como têm dificuldade de acesso, é importante eles estarem prevenidos de algumas doenças. E principalmente lá na parte que eu atuo, que é o laboratório, fica a questão de ter um diagnóstico, né? A gente sabe que, apesar do médico conseguir fazer toda a análise clínica do paciente, a anamnese clínica do paciente, a gente consegue no laboratório trazer a parte mais laboratorial e um exame complementar. Então isso facilita para a gente diagnosticar uma doença prevenido de alguma doença ou agravo que possa vir do paciente. Então a gente consegue reduzir até um fluxo que possa vir para outro nível de atenção, como uma especialidade ou até mesmo uma internação no hospital. Dentre os principais desafios, a gente verifica que essa quantidade limitada de atendimentos. A gente sabe que algumas comunidades são poucos pacientes, são poucos moradores. No entanto, é um quantitativo muito baixo, que a gente consegue limitar ali em torno de 12 atendimentos por dia para o médico, 12 atendimentos para o odonto. Então isso limita a quantidade de acesso. A gente tem que fazer uma triagem muito grande desses pacientes. Outro desafio também é a questão da seca, né? Na nossa região a gente tem um período de seca que ocorre normalmente no segundo semestre do ano. E a partir de outubro em diante, até fevereiro, a gente está em seca nessas comunidades. E o navio ele não consegue chegar até a comunidade. Então isso precariza um pouco o atendimento, porque os pacientes eles ficam sem acesso à saúde e a única forma de acesso à saúde é ir até a cidade. E fica bem inviável para alguns pacientes. A importância da Abaré na nossa comunidade é muito importante, né? Melhorou muito a nossa vida, né? No caso, antes, para a gente ter atendimento, a gente ia para Santarém, e hoje ela está facilitando muito para nós, porque a gente pega um encaminhamento, a gente às vezes faz o nosso exame aqui, só não faz quando que não tem, né? Mas hoje a nossa saúde já melhorou muito devido a Abaré estar na nossa comunidade, e antes nós não tínhamos, ia para Santarém, ia para outras comunidades, né? Então hoje, como a Abaré vem no nosso porto, a gente já tem um atendimento por aqui, melhorou muito. No meu ponto de vista, precisa melhorar assim, o atendimento vir mais ter o atendimento de ultrassom, bater um raio-x, porque às vezes esses medicamentos, esses exames mais profundos a gente vai buscar em Santarém, porque no Abaré não tem. Então vem quando é campanha. Mas às vezes nem todo mundo consegue fazer, porque precisa desses exames, bater um raio-x, uma ultrassom, a gente vai todo tempo a Santarém, então poderia melhorar, né? A Abaré poderia vir trazer esses recursos, né, para dentro da comunidade, porque às vezes a gente tem que ir para Santarém fazer esses exames, bater ultrassom, raio-x, essas outras coisas. Precisa melhorar nesse ponto.
Abaré, quando vem fazer o atendimento, a gente tem uma parceria de eu sair para caminhar, fazer o alistamento dos meus pacientes para trazer para o atendimento aqui nessa unidade. Então já tem um bom tempo que a unidade está fazendo essa prevenção, esse atendimento, né? Traz melhores orientações para a população ribeirinha, isso é muito gratificante para nós. Então a gente tem uma interação muito boa, né? A gente, comunidade de saúde, e a equipe que trabalha dentro do Abaré. Então nós temos esse trabalho, essa metodologia de estar sempre junto, né? E graças a Deus trazer melhorias para a nossa população, que é a população ribeirinha. E aqui Capixão, Vista Alegre, Araçazal e Novo Progresso, graças a Deus tem um bom atendimento. A gente pode destacar que durante as expedições do Abaré para a região do Tapajós, nós trazemos conosco aqui para as comunidades ribeirinhas as consultas de enfermagem, consulta odontológica, médica, a vacinação, onde nós trabalhamos dentro desses contextos os programas, né? Saúde da família, né? O planejamento familiar, a questão também da saúde mental, o hiperdia, que envolve tanto os diabéticos quanto os hipertensos também. E a gente destaca também que durante esse ano de 2025, as ações dentro das comunidades do Rio Tapajós foram bastante intensificadas, né? O que a gente eu posso dar o exemplo da saúde bucal, né? Que foi enfatizado bastante durante o PSE, que é o Projeto de Saúde na Escola, que é quando a gente vai trabalhar com aqueles alunos, né, de uma certa faixa etária, onde foram trabalhados em algumas comunidades, em algumas escolas em específicos, a questão da saúde bucal, da escovação correta, onde foi feito, né, juntamente com o enfermeiro e o odontólogo, a orientação da escovação correta, foi feita a aplicação de flúor e foi entregue também os kits, né, com uma escova e um creme dental para cada criança. Cada criança que participou conosco recebeu esse kit. Eu posso enfatizar a questão da parceria com a Universidade da UFOPA, né? Os alunos, os professores, é de suma importância, né? Eles vêm para contribuir juntamente com a equipe da Sensa, né? Eles estão ali com uma parceria muito forte. Eles vêm para uma vivência, né? Que é esses 10 dias de expedição, e eles acabam adquirindo e a gente também recebendo, né? Aprendendo juntamente com eles. Então essa parceria Sensa e UFOPA, ela é de extrema importância. A importância do Abaré na nossa comunidade, né, ela vem trazer muitos benefícios para nós, assim, em questão da saúde, né, principalmente nas vacinas, né, que tá aqui, sempre tem os atrasos, né, mas quando vem, as pessoas trazem seus filhos, mesmo as pessoas idosas, né, que estão aí para tomar vacina, né. E a gente se sente bem porque não tem aquela correria de estar saindo para outra comunidade ou então indo até a cidade. Né? Então, para nós, a importância do Abaré na nossa comunidade é muito grande. A gente vem, né, graças a Deus, a gente se sente bem acolhida porque se tem a atenção, né? Uma das coisas que a gente sempre coloca é sobre a medicação, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, né?
porque a gente que acompanha, a gente como liderança, né, tem aqueles momentos que a gente vê, né, que já não tem mais o remédio, né, então eu acho que isso daí é um dos casos que a gente tem que tentar melhorar, né, porque se a gente vem e sai de casa para trazer os nossos pacientes até o Abaré, é para que a gente venha com aquilo de já vir trazer e sentir a melhora, né, e quando no qual a gente chega, passa o medicamento, mas não tem mais no Abaré. Antes, né, se tornava muito difícil para nós, porque aqui se sabe que a nossa UBS, ela é lá em Buim, né? Então, é uma trajetória assim, muito difícil para nós, né? Por conta, quando está cheio, né? Tem o garapé ali que se torna muito difícil para a gente atravessar, né? Porque nós não temos uma ponte, né, adequada para estar fazendo a travessia das pessoas, né, do paciente. Então, hoje já melhorou, tanto faz na questão de transporte para nós, quanto o atendimento, né? Porque hoje já vem aqui no porto, mesmo que não seja no porto, mas aí no polo aqui, né, que fica no Samaúma, graças a Deus para nós, a gente se sente bem com o atendimento da Abaré. Os alunos que embarcam no Abaré levam na bagagem, ao final de cada expedição, muito mais do que o domínio técnico de sua formação profissional. A vivência junto às comunidades ribeirinhas, aos professores e aos demais profissionais de saúde ensina a aplicar a teoria na prática, com humanidade, sensibilidade e justiça, aproximando a universidade das populações do campo, das florestas e das águas. E essa experiência, né, eu considero como uma experiência única e um sonho de vida, ter essa oportunidade que a UFOPA nos traz enquanto curso de medicina, é única, porque tem pessoas do mundo todo querendo ter essa visão mais presente na Amazônia. E a partir disso a gente precisa reconhecer que, além da gente quanto estudante, a gente precisa também ter um conhecimento prévio do que a gente vai abordar, daquilo que a gente vai encontrar na comunidade. E praticamente as expectativas foram super alcançadas, porque a realidade que nós vemos aqui é de uma consulta humanizada, a população te acolhe bem, os profissionais e nossos professores estão nos auxiliando de uma forma excepcionalmente maravilhosa. Quando a gente fala do curso de bacharelado em saúde coletiva, a gente fala sobre gestão, sobre políticas públicas, só que a gente não consegue ver isso na prática. E o Abaré, ele traz isso como prática, como uma política pública eficaz, não somente uma falácia, né? Então, o Abaré, ele traz esse contexto de estar presente nas comunidades, estar trazendo o cuidado, não somente a parte de assistência, mas a gente consegue ver a parte da prevenção, a parte de autocuidado. E isso é muito enriquecedor. Como futura sanitarista, eu consigo perceber que o Abaré, ele vai me transformar e me transformou como profissional, trazendo essa prática, né, e entendendo a realidade de pessoas que estão em situações vulneráveis, né, e que também têm dificuldades para ter acesso à saúde. A missão da UFOPA, né, é produzir e socializar conhecimento, principalmente no contexto da Amazônia. E acho que a ferramenta, o barco, a Abaré, é fundamental para a gente produzir esse conhecimento. Através dele, a gente pode trazer alunos, né, da medicina e de outras graduações para ter um contato com essa população ribeirinha, com essa comunidade tradicional. E aí, através desse contato, produzir conhecimentos. E através também do Abaré, pesquisas podem ser feitas, né? A gente pode elaborar pesquisas voltadas para essa população ribeirinha, para a comunidade. Eu acho que a UFOPA tem, por compromisso, né, produzir, ensinar, mas também produzir pesquisas que possam depois, posteriormente, ser usadas na região, trazendo um bem para a nossa população
e principalmente para os ribeirinhos. Participar das expedições do Abaré tem sido uma das experiências mais marcantes da minha residência. Estar ali junto com as populações me fez entender a importância de uma saúde que vai muito além do cuidado técnico. E cada viagem é uma oportunidade de aprender sobre os saberes locais, de escutar a população com atenção e de adaptar o nosso fazer enquanto profissional da saúde. A realidade de cada comunidade é muito diferente uma da outra. Isso exige muita sensibilidade, criatividade e principalmente respeito à cultura e aos modos de vida daquela comunidade. Muito se fala sobre essas tais expectativas, de como nós vamos utilizar o Abaré, como que a gente vai trazer a saúde para as populações ribeirinhas. E eu acredito que a UFOPA está trazendo um projeto excepcional, quando eles trazem a gente para cá justo nesse momento. Nós acabamos de começar o curso e mesmo assim a gente já está muito à frente da maioria de outras medicinas. Por conversa com outros internos, calouros, a gente tem contato com residentes e estar na prática, de fato, conhecer as populações com as quais nós vamos lidar, cria um tato muito superior. Eu acredito que o investimento da medicina na região era essencial. Conversando com essas pessoas, eu percebo o quanto nós vamos fazer a diferença, porque conversando com o senhor, eu falei para ele, quantas vezes vocês têm isso por ano? Ele falou 2, com essa visita do Abaré e com a visita do Papa Francisco. Então, trazer esse mínimo, essa dignidade para essas pessoas é essencial. É o que a gente tem que fazer, é o nosso dever como médico. Falar da importância do Abaré na vivência de todos, né, os estudantes, principalmente daqui da região, não tem como desconsiderar a sua relevância, o impacto na formação desse profissional. E principalmente proporcionando o conhecimento que esse profissional vai ter da realidade em que ele está inserido, né? Então hoje as próprias diretrizes do Ministério da Educação estabelecem que o profissional ele deve ser conhecedor dos problemas de sua realidade. Então o Abaré ele vem de uma certa forma apresentar, né, colocar em contato esse aluno, e a gente está hoje com esse projeto de intervenção o mais precoce possível. Então isso traz uma formação mais direcionada para a região amazônica. A gente pensa também na questão da articulação da universidade com a comunidade, com a região, né, trazendo melhorias, trazendo promoção de saúde baseado no diagnóstico situacional dessas comunidades, então conhecedoras dos problemas locais, né, das doenças endêmicas da região, como planejar, como cuidar, tendo por base realmente o problema que se instala na comunidade. E além de que a gente então traça dados, né, que são as pesquisas também que direciona na formação no conjunto da universidade. Então é extremamente necessário, importante, não tem como pensar a formação de profissional na Amazônia sem que esse profissional seja imerso no contexto local. Sou egresso do curso de farmácia da UFOPA e cheguei a realizar um estágio na UBSF Abaré durante a graduação e considero que essa experiência foi um marco importante na minha trajetória acadêmica, pois ela me permitiu compreender na prática o papel social e clínico do farmacêutico na atenção primária à saúde, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade, né? Então eu aprendi que mais do que desenvolver técnicas,
mas aprendi também a escutar, orientar e adaptar o cuidado farmacêutico à realidade da população que está sendo atendida. Então, hoje, como profissional, eu reconheço que essa vivência ampliou a minha segurança, a minha postura, fortaleceu o meu senso crítico e consolidou essa postura mais humanizada, reafirmando meu compromisso com o SUS e com a população em que nós estamos inseridas. Ao longo das expedições, inúmeras pessoas são atendidas. Mais do que números, são vidas transformadas. O impacto que vai além da consulta gera confiança, cuidado e cidadania. A importância, né, da Abaré na região ribeirinha é porque antigamente, né, era muito dificultoso, né, para as famílias se deslocarem até Santarém. Em questão de fazer exames, marcar consultas, né? E hoje tem uma possibilidade muito grande, né? Porque a Abaré, todo mês, né, ela visita as comunidades, né, as aldeias ribeirinhas. Então ficou muito melhor, né, para as famílias serem atendidas. Porque com a visita da Abaré, exames, né, que só fazia em Santarém, hoje tem a possibilidade de fazer na Abaré. E a importância também para as grávidas, né, porque as grávidas para fazer o pré-natal tinha que se deslocar até Santarém, ainda marcar, né, consulta no posto, ainda passava alguns dias, né, para poder ser atendida. Agora na Abaré não, a gente marca, né, já coleta o sangue, já faz os exames, recebe o resultado, né? Então é muito bom, né? É um resultado muito gratificante. O Abaré assim, é muito importante para a nossa área aqui ribeirinha. Com o Abaré vindo todo mês aqui na nossa área, né, nas aldeias, nas comunidades, tem nos ajudado muito, tem ajudado muitas pessoas, muitas vidas, né, ali que estavam precisando, né, e hoje a gente consegue ver que o Abaré é importante para a população ribeirinha, porque através do Abaré reduziu muito o nosso custo financeiro, né? Porque anos atrás tudo era Santarém, tinha que se esforçar, né, para chegar até Santarém. E hoje não, hoje a Abaré está vindo na nossa aldeia, na nossa comunidade. Então o Abaré é muito importante que possa continuar sempre, né, vindo todos os meses nas nossas aldeias. Me sinto como enfermeira uma peça-chave por conta de prestar o meu melhor atendimento a cada ribeirinho, né? Eu me sinto assim como uma amiga da saúde, né? Como um instrumento, né, de uma forma assim muito gratificante. A Unidade de Saúde Fluvial Abaré, ela inspirou a criação de uma política nacional de atenção à população ribeirinha. Então, isso é muito simbólico, muito emblemático, importantíssimo para o Brasil, para a Amazônia, para a saúde dessas populações. E é por isso que a gente precisa fortalecer a gestão administrativa do Abaré, baseado em recursos públicos, em políticas públicas que venham atender às necessidades de custeio, operacionais, de logísticas, para que a gente possa oportunizar a viabilidade das vivências, das experiências dos nossos estudantes. Então é importante que a gente dialogue fortemente com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, para que a gente possa fazer uma maior captação de recursos que dê segurança,
né, e que a gente possa garantir a qualidade desse serviço sem risco de continuidade. Falando nisso, o Abaré ele também foi pensado, e a gente precisa fortalecer isso, é o Abaré como uma unidade escola, que são as perspectivas futuras que a gente tem ainda para o Abaré. A gente sabe que temos muito já alcançado com a unidade fluvial Abaré, mas a gente ainda pode fazer mais, né? Eu acho que a gente pode aproveitar o potencial gigante. E hoje, o que nós ainda pensamos de futuro para o Abaré? Com o curso de medicina iniciando, com a perspectiva da ampliação da oferta de vagas na área de saúde, a embarcação cumpre ainda mais o seu papel de formar profissionais que pensem a formação amazônica, que olhem o cuidado da saúde do nosso ribeirinho com o olhar da pesquisa, com o olhar da extensão, com o olhar que muitas outras cursos, pesquisadores fora do país não conseguem ter esse acompanhamento diário com a população que aqui está. Então essa embarcação é única, tem um papel único e por isso tão importante, tão procurada por outras instituições também de fora da região. Nós temos uma parceria importante com o Ministério da Educação, iniciando agora, fortalecendo o Abaré como um espaço de formação e apesar de já termos tantos anos de história, o sentimento é que essa história ainda está começando, ainda está se reinventando e várias opções e várias parcerias de projetos começam a se intensificar com essa possibilidade de novos pesquisadores atuarem dentro da embarcação. Então nós ficamos muito felizes em ter o Abaré como essa política e o que a gente espera é que cada vez mais o FOPA possa transformar não só numa embarcação como era, mas transformar essa embarcação em um símbolo de cuidado, em um símbolo de compromisso social e um símbolo que une a universidade aos povos aqui da Amazônia. O navio segue seu curso. A cada parada, semeia saúde e saber. Histórias como essas revelam que cuidar é possível, até nos lugares mais remotos, e que a experiência de ensinar e aprender junto às comunidades deixa marcas que atravessam gerações. Mesmo diante das limitações que ainda existem, o Abaré mostra que é possível ir além, navegando novos caminhos, cultivando saber e multiplicando cuidado.